por que não dizer hoje, participando do mais alto órgão da nossa denominação, que é a mesa diretora da Convenção Geral. Mas eu entendo o seguinte, que isso não é de agora também, isso é uma coisa que o pastor Silas está no tema do programa aqui, porque ele está na mídia, então é ele. Mas essa mania de americanizar as coisas aqui no Brasil é algo antigo. A gente tem essa mania, sabe? O camarada vem dos Estados Unidos aqui, prega uma mensagenzinha desse tamanho e todo mundo vai pra galera como se fosse, sabe? O camarada não falou nada, trouxe modismos de lá, fora da Bíblia, tá? E a gente tá aqui aplaudindo. Porque parece que nós, brasileiros, temos essa mania de dar crédito ao que vem de fora. E aqui a coisa é mais complicada ainda, porque ela se relaciona com o levantamento de recursos. Então aí parece que a credibilidade natural que o brasileiro dá a tudo isso aí vai estar mais aguçada e vai dar melhores resultados naquilo que se pretende. Pelo menos esse é o meu entendimento. E agora falando do ponto de vista assembleiano, isso é uma tremenda ingerência na cabeça da membresia da igreja. Nós estamos querendo mudar paradigmas, estamos querendo mudar situações centenárias, vamos dizer, que estamos à beira de completar 100 anos. E por que não falar na igreja brasileira como um todo? Porque nós temos uma forte influência assembleiana na igreja pentecostal. Sem dúvida. Do Brasil, nós sabemos disso, e isso aí está fazendo uma mudança de clima, de pensamento, estão invertendo o evangelho. A pergunta que não quer calar sobre teologia da prosperidade é: só recebe quem dá? Nós entrevistamos alguns pastores, vamos ver o que eles têm a dizer. Em se tratando de bênção, pastor, só quem dá recebe? Bom, a palavra de Deus diz que algumas áreas só quem dá recebe. Você não consegue colher algo se você não plantar algo. Você não pode, por exemplo, plantar tomates e colher maçãs. Você colhe aquilo que você planta, e quando você planta, se você não planta nada, você não colhe nada. E é por isso, nesse sentido de oferta, de dízimos, de prosperidade, é preciso dar para que você possa colher algo. Jesus did not teach giving for the purpose of receiving. E Deus ele não ensinou ofertar, dar com o propósito de receber. Jesus taught giving because it's a part of his kingdom. He's a generous God. Ele ensinou sobre ofertar e dar porque é uma parte do reino dele. Ele é um Deus generoso. And so the idea that I want a bigger house or I want a nicer car, I need to give, I don't think that is a biblical approach to the motivation of my heart. Então, eu quero ter uma casa maior, um carro bonito, e então eu oferto por isso. Eu não acho que seja uma posição bíblica no meu coração. Então, pastor Marcelo Oliveira, quem tem razão? Note bem, há duas maneiras de você conhecer a graça de Deus na Bíblia. Talvez isso possa chocar alguns que vou falar agora, mas é uma verdade bíblica irrefutável. A graça que nos salva, primeiro. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo nos diz que a oferta é uma graça que Deus nos concede. Então essa é uma visão diferente de entender as coisas. Eu dou não esperando em receber, mas confiando que Deus é o Senhor e Ele vai cuidar da minha vida. Porque se eu dou logo com o propósito de receber, eu estou querendo barganhar com Deus. Então eu confio na soberania de Deus, como ele disse aos discípulos: olha, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, por que vocês estão tão preocupados? Então a oferta é uma graça que Deus nos concede de honrarmos a Ele, glorificarmos a Ele, porque a graça de Deus não apenas nos salva, a graça nos ensina a contribuirmos com o nosso coração, louvando a Deus e reconhecendo que tudo é de Deus. Pastor José Barbosa, olhando as duas opiniões que foram colocadas, mais a opinião do pastor Marcelo Oliveira, o que você tem a dizer para complementar isso aí? São duas figuras antagônicas, né? A primeira figura, Mambembe, é um filhotinho do tio Patinhas, né? É um filhotinho do tio Patinhas, é aquele estilo lairiberização bom-retiriana, né? Jarbeliana. E o segundo traz um posicionamento coerente, né? Um pastor
americano, por incrível que pareça, né? Ele faz uma refutação, né, daquele discurso de antemão que foi dado pelo filhotinho do tio Patinhas, que na verdade ele ilustra com muita clareza o evangelho do tio Patinha Gospel, do Mordedog, né, e do dinossauro decadente. Eu fico com a segunda opinião do pastor americano, que foi muito coerente. Pastor Carlos Roberto, o que você achou das explicações até agora, das origens das sementes? Olha, eu concordo com a palavra do pastor Marcelo, do nosso companheiro aqui, pastor Barbosa, e lembrando que me chamou a atenção as duas falas, né, dos entrevistados ali, e eu quero até aqui me redimir, né, que eu falei aqui dessas importações americanas. Aí, um bom americano, né? Um americano aí, uma bom luz, americano, uma bom luz americano. no fim do túnel. Não é? Acho que alguém está falando a nossa língua do outro lado. Trocar as guias de importação, né? Alguma coisa, trocar a guia de importação. Veio a mercadoria errada. E no caso é a certa. E eu acho até que, sei lá, mas a impressão que eu tive ali parece que chocou a fala dele, né? E no Bom Retiro, da maneira que estava. No Bom Retiro. Eu não sei onde estava, mas no Bom Retiro. Achei interessante. O intérprete ali, ele gaguejou. Nesse caso, eu fico com o americano. Em Lucas 14, 28, o Senhor Jesus nos exorta a: se vamos construir uma torre, devemos saber se temos recursos para terminá-la. Em Provérbio, o crente é convidado a viver de acordo com a sua própria renda, dentro das suas posses, nunca dando um passo além da perna. Pastor Marcelo, o que eu tenho visto nesses programas é uma frequente exortação, um pedido, quase um clamor dos pastores, dizendo que esse programa não pode parar. Ainda no mês de fevereiro, o pastor Silas Malafaia foi a público dizendo que não tinha dinheiro para pagar a fatura da TV no próximo mês, pedindo uma contribuição extraordinária dos seus telespectadores. Claramente mostrando que está dando um passo maior que a perna. Não poderia ter esse programa e está fazendo, digamos, pela fé. Já o pastor Mike Murdock, nessa campanha recente dos R$1.000, disse que quem não pode semear os R$1.000 pode dividir no cartão, no boleto, no cartão de crédito, no Vale Restaurante, no Ticket Restaurante, enfim, no que for. A pergunta que eu falo, pastor Marcelo, é o seguinte: temos uma prática, em especial nas igrejas da Assembleia de Deus, e uma doutrina de que o crente não pode ficar fazendo as coisas pela fé e os pastores também não podem ficar dando um passo maior que a perna. É isso mesmo ou estamos vivendo uma mudança? Além da mídia secular ensinar o consumismo, parece que esses programas de televisão estão também ensinando a pessoa a fazer aquilo que não deve. Consumismo é comprar aquilo que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar pessoas a quem você não conhece. Portanto, Jesus foi enfático, Paulo foi enfático: não ambicionei as coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Portanto, o cristão deve ver com simplicidade e crendo, como falei anteriormente, que Deus é o Senhor e Ele cuida de nós e Ele está conosco. Portanto, esse negócio de muita dívida tem prejudicado grandemente. Aliás, há comércios no estado de São Paulo que não vendem mais para cristãos por causa desse negócio de se endividar e dizer que é pela fé, e acaba sujando o seu nome. Marcelo, sim, é que eles não têm dinheiro para manter o programa, mas para comprar aviões, helicópteros, tem dinheiro, né? É isso mesmo, Carlos Roberto? Eu acho, primeiro, pedir o dinheiro para pagar o programa não tem outra maneira de ser, tem que ser assim mesmo. Agora, quando eu induzo a pessoa a fazer uma dívida para ofertar, porque eu estou devendo, então eu estou socializando a minha dívida, quer dizer, cada um devendo um pouquinho, eu pago a minha, além de estar espiritualizando uma coisa que foi mal projetada. Esse é o meu entender. Estivemos na Conde Sarzedas, a Rua Gospel aqui de São Paulo, entrevistando as pessoas por lá. Vamos assistir. Você daria dinheiro para um pastor comprar um avião para pregar a palavra de Deus? Sim, que está fazendo a obra, né? Ir todo mundo e pregar o evangelho. Não, não daria. Daria, com muita alegria e prazer. Olha, não, porque eu sou um profissional da aviação e eu sei quanto custa a manutenção de um avião. Então não daria, não. Não daria, não dou. Jamais eu faria isso. Jamais. Acho que não tem necessidade, né? Aí já é um luxo.
E o evangelho não é isso.